Trump atacou Putin, a Casa Branca não acredita no Kremlin e destroça sua propaganda. Um golpe no império. Os Estados Unidos sufocam a Venezuela e cortam o oxigênio da Rússia, Irã e China. Rubio assume o controle do petróleo, a América se rebela, protestos contra a guerra e o sangue pelo petróleo tomam conta dos Estados Unidos. O Senado é contra Trump. Os democratas acusam a Casa Branca de uma aventura insensata. A Ucrânia está pressionando o mundo. A Europa e a OTAN estão discutindo garantias de segurança para Kiev. As tropas da OTAN na Ucrânia, França e Grã-Bretanha estão prontas para uma presença física. Sinal de alarme. Trump admitiu ter problemas de saúde. O mundo está à beira de uma mudança radical. Trump, Putin, Ucrânia e um coquetel explosivo. Vou contar todos os detalhes em instantes. Olá, esse é o Ucrânia Hoje. Eu sou Victoria Panchenko e estes são os últimos acontecimentos. Enfrentando Putin, o presidente dos Izoá segue ao bunker em uma mentira descarada e demonstra publicamente sua decepção com Vladimir. E o ataque à Venezuela já não é mais uma indireta, mas sim uma ofensiva direta, contra os interesses do Kremlin. Trump rebateu Putin usando a própria propaganda dele de forma barulhenta, exemplar e diante do mundo todo. Donald Trump declarou que não acredita que a Ucrânia tenha atacado a residência de Putin. Ele disse isso aos jornalistas diretamente a bordo do avião presidencial. Você disse que ficaria muito bravo com Zelensky se fosse ele quem atacou a residência de Putin. Eu não acredito que esse ataque tenha acontecido de fato. Ou seja, Putin te disse naquela ligação telefônica que esse ataque aconteceu. Você declarou isso publicamente e acreditou em Putin. Aconteceu alguma coisa ali perto, mas isso não tinha nada a ver com essa situação. Por que você acreditou em Putin naquele momento e saiu falando dos ucranianos, quando ninguém ainda sabia de nada? Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Ele disse que o prédio dele tinha sido atacado. Nós não acreditamos que isso aconteceu, quando conseguimos verificar. Enquanto isso, uma nova declaração que fez o Kremlin ranger os dentes. O secretário de Estado do EUA, Marco Rubio, deixou claro que os Estados Unidos não vão permitir que a Venezuela se torne uma base militar e econômica para a Rússia, Irã e China. Em entrevista à NBC News, Rubio afirmou que a América não precisa do petróleo venezuelano, pois tem recursos suficientes. O principal objetivo da administração Trump é cortar o oxigênio dos adversários geopolíticos no setor de petróleo da Venezuela. Washington pretende bloquear os investimentos da China, Rússia e Irã no petróleo venezuelano. E o interesse desses países não é por acaso. Este é o hemisfério ocidental. É aqui que vivemos. E não vamos permitir que ele se torne uma base operacional para adversários, concorrentes e rivais. Mas a América explodiu em protestos. Por todo o país, manifestações em massa contra as ações de Trump na Venezuela. Os americanos vão às ruas, temendo uma nova guerra. Embora os venezuelanos reajam de maneiras diferentes, no ZAUA cresce a fúria. As pessoas não querem sangue por causa do petróleo. Em Washington, dezenas de manifestantes foram até a Casa Branca com cartazes. Não há guerra na Venezuela, sem sangue por petróleo. EUA, tirem as mãos da América Latina. Em Nova York, protestos na Times Square. Em Boston, os slogans são: o problema não é a Venezuela, o problema é o império. Não há guerra contra a Venezuela. Também estão sendo organizadas manifestações em outras cidades do ZEUA. Donald Trump e o ZEUA? A maior ameaça no mundo hoje. Donald Trump e o ZEUA? Dentro do ZEUA, uma explosão política. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, acusou a administração Trump de imprudência. Segundo ele, a operação contra o regime de Maduro foi realizada sem a aprovação do Congresso, sem um plano claro e com o risco de arrastar o país para o caos. O governo me garantiu 3 vezes que não busca uma mudança de regime e não tem planos de ação militar contra a Venezuela. É óbvio que os funcionários do governo dos Estados Unidos não estão sendo sinceros com os americanos. A ideia de que Trump planeja governar a Venezuela deveria incutir medo nos corações dos americanos. Marco Rubio está mais uma vez na vanguarda do cenário geopolítico. Ele poderia se tornar uma figura-chave na administração dos Estados Unidos na Venezuela. Segundo a Bloomberg, ainda não existe um plano claro para o envio de tropas, mas Trump está acompanhando de perto a indústria petrolífera do país. Segundo a Bloomberg, Rubio desempenhará um papel decisivo até que ocorra uma transição de poder segura e legal.
Enquanto isso, a Ucrânia se prepara para diferentes cenários de desenvolvimento das negociações de paz. Isso foi mencionado em uma postagem do presidente da Ucrânia no Telegram. E segundo ele, Kiev já está se preparando para a próxima semana diplomática. Em particular, haverá encontros na Europa, que devem representar mais uma contribuição para a defesa do nosso país, além de ajudar a aproximar o fim da guerra. A Ucrânia estará preparada para ambos os desdobramentos futuros. Diplomacia, que estamos promovendo, ou uma defesa ativa contínua, caso a pressão dos parceiros sobre a Rússia não seja suficiente. A Ucrânia busca paz, mas não vai entregar sua força a ninguém. A Ucrânia e os aliados europeus continuam as negociações para encerrar uma guerra que já dura quase 4 anos. Conselheiros de segurança nacional de países europeus chegaram a Kiev. Está sendo discutido um plano de paz de 20 pontos, desenvolvido com a participação dos Estados Unidos. Segundo Rustem Umerov, Canadá, OTAN e os principais países europeus participam das negociações. E já houve progresso em 3 pontos. Garantias de segurança, reconstrução, base para uma recuperação real. Mas Também estamos nos preparando para reuniões com os Estados Unidos. Zelensky declarou que a garantia de segurança é a presença física de tropas. No mínimo, França e Reino Unido, outros países após decisão dos parlamentos. E mais uma grande revelação. Trump admitiu que tem problemas de saúde. O diagnóstico é insuficiência venosa crônica. Inchaço, hematomas, uso regular de aspirina, problemas de audição. O presidente do EUA fez uma tomografia do coração e da região abdominal. O médico da Casa Branca garante que não há nenhuma patologia. O estado de saúde é excelente, mas Trump não está satisfeito com a atenção dada à sua saúde. Ele se irrita porque, segundo o ECG, a idade do seu coração é de 65 anos, enquanto a real é 79. Ele dorme pouco, não pratica esportes além do golfe e atribui sua energia à boa genética. Uma operação relâmpago das Forças Especiais Americanas na Venezuela resultou na derrubada e prisão do ditador Nicolás Maduro. Como a Operação Militar Especial Venezuelana, em apenas 3 horas, já chamada assim até mesmo por blogueiros russos pró-guerra, vai influenciar o equilíbrio de forças entre os parceiros da Ucrânia e os amigos de Putin. Na capital da Venezuela, Caracas, poderosas explosões ecoam. Em breve, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmará em suas redes sociais a operação em grande escala contra a Venezuela. Maduro foi detido. Foi um ataque a um forte militar fortificado no centro de Caracas, com o objetivo de responsabilizar o ditador criminoso Maduro. Nicolás Maduro foi mantido a bordo de um navio de guerra americano e a própria operação especial foi conduzida por uma unidade das Forças Terrestres dos Estados Unidos chamada Delta. Essa unidade especial já foi acionada diversas vezes ao longo de sua história para cumprir missões no exterior. Trump declarou que foi uma operação brilhante. Os Delta e os Estados Unidos se prepararam cuidadosamente, chegando a construir uma réplica exata da casa de Maduro, onde a família foi detida. Maduro e sua esposa vão ser julgados nos Estados Unidos. Maduro é acusado de conspiração com o objetivo de narcoterrorismo. Conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, além de conspiração para usar armas contra os Estados Unidos. O clima ficou tenso na América Latina. Lula da Silva, do Brasil, também faz declarações bastante contundentes, mas entendendo que talvez na próxima vez não haja nenhuma operação especial, mas a pressão pode ser justamente sobre ele. Em algum momento, novamente, já houve declarações sobre o México feitas pelo próprio Trump, como uma dica transparente. Antes da captura, Maduro publicou uma declaração na qual expôs seus motivos para o ataque americano. O único objetivo desse ataque é tomar os recursos estratégicos da Venezuela, incluindo o petróleo e minerais. Defendendo seus próprios interesses, Trump apertou o cerco contra Putin. Em Moscou, essa situação foi recebida com uma grande e profunda preocupação, porque o presidente Trump, mais uma vez, demonstra claramente que suas ações confiantes e decisivas, como no caso específico do Irã, agora, na essência, se repetiram de uma forma ainda mais criativa e, se quiser, até mesmo audaciosa em relação à situação da Venezuela. Agora, a Rússia enfrenta sérios problemas. A extração de petróleo da Venezuela pode passar para o controle dos EUA.
A Venezuela era uma importante representante dos interesses, se quiser, dos países do sul global e, antes de tudo, da China e da Federação Russa no continente. Os Estados Unidos vão controlar mais da metade das reservas mundiais de petróleo. E isso significa que o Kremlin vai enfrentar problemas enormes para preencher o orçamento, que já sofre por causa das sanções. Maduro é um aliado de Putin, inclusive. E isso, claro, vai prejudicar Putin, porque tudo passa pela frota de petroleiros. Muito petróleo russo, inclusive para a Venezuela, que é processado em refinarias de petróleo, instalações industriais complexas, e depois é cuidadosamente vendido para os Estados Unidos da América. Na prática, Putin não terá dinheiro para continuar a guerra. Isso é, digamos, um golpe duplo, tanto contra o regime de Maduro, quanto contra o mercado de petróleo, digamos, ilegal, clandestino. E, novamente, contra a Federação Russa, para tornar Putin mais flexível no processo de negociação, mais construtivo na resolução da guerra entre Rússia e Ucrânia. A captura do ditador Nicolás Maduro é um tapa político na cara de Putin, que apoiava o regime dele. 3 semanas atrás, Maduro declarou que Putin ligou para ele e prometeu apoio decisivo. A Rússia está até disposta a fornecer ou emprestar ou ajudar a Venezuela com bombardeiros estratégicos. Mas, como podemos ver, pelo que podemos concluir até agora, ou a Rússia, como sempre, enganou a Venezuela, assim como engana absolutamente todo mundo, inclusive o Trump. Ou simplesmente não teve tempo, na verdade, de fazer isso. O apoio dos 2 principais aliados dele, China e Rússia, já pareceu inabalável. Mas na prática, ninguém conseguiu intervir, só estão convocando uma reunião de emergência na ONU. Putin agora não vai tomar medidas drásticas contra Trump, porque está muito interessado no processo de negociação sobre a Ucrânia. Como podemos ver, ele tenta jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Aqui, tenta enganar o Trump. Aqui, tenta dialogar com os países do sul global, ali com a China. Mantenham relações cordiais e continuem a conceder-lhe a nossa soberania e os nossos recursos naturais. Cinza. Mas agora, parece mesmo que o presidente Trump está literalmente tirando a Venezuela do baralho, à mão, de forma bastante direta. Isso, claro, para insatisfação de Putin, Xi Jinping e outros atores autoritários que observam a situação de perto. Maduro é presidente da Venezuela há 13 anos. Anteriormente, os Estados Unidos, a União Europeia e vários outros países impuseram sanções pessoais e setoriais contra Maduro e seu círculo, acusando-o de violações dos direitos humanos, fraude eleitoral e governo autoritário. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia declarou que o regime de Maduro violou todos os princípios. E a Ucrânia continuará apoiando o direito dos venezuelanos a uma vida digna, respeito e liberdade. A Ucrânia defende consistentemente o direito dos povos a uma vida livre, sem ditadura, opressão e violações dos direitos humanos. O regime de Maduro violou todos esses princípios em todos os aspectos. A Ucrânia, junto com dezenas de outros países em diferentes regiões do mundo, não reconheceu a legitimidade de Maduro após as eleições fraudadas e da violência contra os manifestantes. Defendemos o desenvolvimento futuro dos acontecimentos de acordo com os princípios do direito internacional e as prioridades da democracia, dos direitos humanos e dos interesses dos venezuelanos. Volodymyr Zelensky também se pronunciou sobre a captura de Maduro. Se é possível agir assim com ditadores, então os Estados Unidos sabem o que fazer a seguir. Então, os Estados Unidos da América sabem o que fazer a seguir. Venezuelanos ao redor do mundo comemoram a queda do regime do ditador venezuelano. Donald Trump declarou que os Estados Unidos vão participar ativamente das próximas mudanças na Venezuela, após a captura de Nicolás Maduro. Ele destacou que Washington não pode permitir que outra figura semelhante chegue ao poder. Vamos governar o país até que possamos garantir uma transição de poder segura, adequada e sensata. Não queremos estar envolvidos para que outra pessoa intervenha e acabe na mesma situação. Vamos tornar o povo da Venezuela rico, independente e eles estarão seguros. A mídia internacional está em alerta devido à doença do presidente americano Donald Trump. O próprio Trump realmente admitiu que tem problemas de saúde.
E os democratas acham que a doença vai atrapalhar Trump de tomar decisões políticas importantes. De que exatamente o presidente do EUA está doente e o que isso significa para o seu futuro político? Trump está à beira da morte. A mídia internacional publica um furo sensacional sobre a doença de Trump. E, além disso, os problemas de saúde foram admitidos pelo próprio presidente dos Estados Unidos. É o que escreve o Wall Street Journal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que toma doses altas de aspirina, tem inchaço nas extremidades e, de vez em quando, enfrenta dificuldades auditivas. No entanto, ele insiste que está em boa forma. Ele falava que o Biden era velho demais, que já não estava pronto. Mas o próprio Trump também não está lá muito preparado para a presidência. Segundo Trump, ele toma diariamente muita aspirina para prevenir doenças cardiovasculares, apesar das recomendações dos médicos para reduzir a dose. Ele admitiu que isso causa hematomas, inclusive nas mãos, que às vezes precisam ser disfarçados com maquiagem. Ao mesmo tempo, ele se recusa a reduzir a dosagem, explicando que toma o medicamento há mais de 25 anos. O chefe da Casa Branca confirmou que por um tempo usou meios de compressão por causa de inchaço e joanetes. No entanto, depois ele deixou de usá-las, pois não gostou delas. Trump também às vezes tem problemas de audição. Seus interlocutores precisam falar mais alto, especialmente durante eventos com muita gente. O próprio Trump nega ter problemas graves de audição e afirma que as dificuldades só aparecem em ambientes barulhentos. O médico da Casa Branca declarou que o presidente está em condição excepcionalmente boa e totalmente apto para exercer as funções de chefe de Estado. De acordo com a análise do ECG, a idade cardíaca de Trump foi estimada em 65 anos, embora ele tenha 79. Mas apesar de Trump e seu círculo negarem problemas sérios de saúde, os democratas pedem para não confiar nas garantias de Trump, pois ele pode não cumpri-las justamente por causa de seu estado de saúde. O Partido Democrata vê isso como uma chance de voltar ao poder. Ou seja, eles percebem que seus oponentes, os republicanos, não estão correspondendo às expectativas. E, consequentemente, eles começam a lançar argumentos do tipo: por que vocês acreditam tanto nesse Trump? Vocês não veem que ele tem problemas de saúde, que ele teve umas histórias estranhas com o Epstein e que ele, na verdade, está cercado de pessoas muito corruptas? Mas o especialista relaciona essas declarações dos democratas mais como uma forma de ressaltar, em princípio, a incapacidade de Trump para tomar decisões políticas complexas. Além disso, a popularidade do presidente americano caiu significativamente entre a população. A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre os americanos da classe trabalhadora caiu para o nível mais baixo da história. Segundo a revista Newsweek, o motivo é que os eleitores têm que lidar constantemente com problemas de acesso ao emprego. A publicação destaca que essa situação pode influenciar o sucesso do seu partido nas eleições que acontecerão em 2026, além de determinar a segunda metade de seu mandato presidencial. De fato, Trump tem problemas de saúde, algo que ele mesmo admitiu. E isso agora joga contra sua carreira política, já que se soma ao descontentamento dos americanos. E é justamente essa a chance dos democratas fortalecerem sua influência. 20 de janeiro, pense. Ele se tornou presidente e prometeu muitas coisas. Ele prometeu fazer da América um grande país comigo. Ele disse que os preços iriam cair. Ele disse que não haveria inflação, e assim por diante. Mas o ano de 2025 termina e as pessoas veem um cenário completamente diferente. E se em janeiro, fevereiro, março, talvez até abril e maio havia grandes expectativas, foi mais ou menos a partir do meio de 2025 que começou a decepção na sociedade americana. É difícil prever se Trump vai perder sua influência por causa disso. Mas o fato dele não ter cumprido pelo menos o que prometeu ao povo americano prejudica bastante sua posição política. Afinal, cada vez menos pessoas acreditam nele. Budanov, chefe do gabinete do presidente ucraniano. Fedorov, ministro da Defesa no lugar de Shmyhal. Quem mais será substituindo? O que o próprio Zelensky diz sobre tudo isso e por que ele está agindo assim durante a preparação das negociações de paz entre Kiev e Moscou. Reunimos todas as informações disponíveis. Uma reinicialização total do bloco de segurança na Ucrânia. O início do ano novo foi marcado por uma série de demissões e nomeações nos altos escalões do poder.
sendo a mais notável delas a nomeação do chefe da Goremo, Kirill Budanov, para o cargo de chefe do gabinete do presidente. Kirill tem experiência e forças suficientes para direcionar o trabalho do gabinete para questões de segurança e para o processo de negociação. Exatamente como é necessário. A principal tarefa de Budanov é melhorar a posição da Ucrânia nas negociações, usando sua experiência e inteligência, e obviamente seu instinto. Analistas observam que hoje em dia os encontros das delegações muitas vezes parecem verdadeiros jogos de espiões, onde cada palavra vale ouro, e o essencial é preciso saber ler nas entrelinhas. Ninguém duvida de que Kirill Alexeyevich possui essas habilidades. É improvável que Budanov seja o tipo de pessoa que vai começar a quebrar tudo e construir uma nova hierarquia do zero. Inclusive porque ele já tem direções de atuação bem definidas. E são lógicas. Reitero que isto é tanto defesa quanto, na verdade, diplomacia. Porque Budanov... Já participei das últimas delegações da Ucrânia. Me encontrei com americanos e com europeus. E, aliás, ele pode até acabar chefiando a delegação ucraniana. Talvez essas mudanças nos aguardem. Nesse contexto, Budanov vai parecer muito mais lógico ali do que, por exemplo, parecia a Yermak, já que Budanov tem uma experiência específica e bastante bem-sucedida. Ao mesmo tempo, os analistas destacam os laços profundos de Budanov com os Estados Unidos, que são uma das principais partes nas negociações de paz, o que também vai beneficiar a Ucrânia. Ele passou por um treinamento especial da CIA e também recebeu tratamento nos Estados Unidos após ser ferido. Isso é do que se sabe publicamente. Os laços de Budanov com o ZA vão muito longe. Ele fez um treinamento especial em programas das Forças Armadas dos Estados Unidos. E isso é muito importante do ponto de vista de alcançar entendimento mútuo, chegar a qualquer cessar-fogo ou negociações de paz. Além disso, a sociedade ucraniana confia nele. Ele parece ser uma figura nova, não manchada por relatos de corrupção. Ao mesmo tempo, mudanças também afetaram o exército. O novo ministro da Defesa nomeado foi Mikhailo Fedorov, que anteriormente era responsável pela digitalização na Ucrânia. Mikhail está profundamente envolvido com questões relacionadas a drones, trabalha de forma muito eficaz na digitalização de serviços e processos governamentais. Assim, todos os nossos militares. O comando militar, junto com os fabricantes nacionais de armas e os parceiros da Ucrânia, precisou implementar isso na área de defesa. Mudanças desse tipo que vão ajudar. Tudo depende da resiliência dos ucranianos. Nossa resiliência precisa ter as armas necessárias. Os analistas acrescentam que as armas devem existir e continuar se desenvolvendo, também após a guerra. Afinal, não importa quais sejam as garantias de segurança dos nossos aliados, no fim das contas, só um exército ucraniano forte poderá garantir a paz para nós de forma definitiva. E a tecnologização dos processos no Ministério da Defesa pode garantir o crescimento necessário da nossa indústria de defesa. A principal questão desse processo de negociação é o que pode parar a Rússia? Que garantias de segurança e assistência podem ser fornecidas à Ucrânia para dissuadir Putin de prosseguir com a ofensiva e implementar seus objetivos geopolíticos mais amplos? Ao ser questionado se o comandante-em-chefe Syrskyi permaneceria em seu cargo, Zelensky respondeu afirmativamente. Não há planos para sua renúncia nesse momento. Embora tenha sido anunciado que está nos planos uma reinicialização completa do Ministério da Defesa. Mas isso só começará após a aprovação pelo parlamento. Do novo ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov. Além disso, o bloco de segurança interna da Ucrânia também passará por mudanças, em especial o Serviço de Guarda de Fronteiras e o Escritório Estatal de Investigações. Ele encarregou a preparação de um projeto de lei presidencial para a renovação do Escritório Estatal de Investigações, GBR. Há coisas que precisam ser mudadas. Ele espera o projeto de lei em janeiro, para então enviá-lo à consideração da Rada Suprema da Ucrânia. Os funcionários e o gabinete devem preparar juntos uma proposta para o GBR. Zelensky prometeu anunciar suas próximas decisões ainda esta semana. Então, nos próximos dias, provavelmente teremos novas mudanças de pessoal, que devem fortalecer as posições. Pertencente à nação soberana da Ucrânia, um país independente e localizado na Europa Oriental.